No vídeo de hoje, o Flamengo passou perrengue contra o Cruz Azul, mas venceu, é o que importa, e está a 2 jogos de conseguir um título mundial. Vamos falar sobre a vitória do Flamengo no Catar, vamos falar sobre esse Intercontinental, esse público de ontem. Eu acho que a FIFA precisa fazer alguma coisa, né? Pensando no produto. Público muito baixo. E as razões a gente vai tentar entender aqui. Dá o like no vídeo, se inscreve, ativa o sininho, rumo a 450 mil inscritos por aqui. Boa quinta-feira para todo mundo. Lembrando que o preço de Black continua por mais alguns dias para você que quer aprender inglês com o método BWay. Prorrogou, então aproveita nesse comecinho de mês. Link na descrição e no comentário fixado. O método mais bem avaliado da internet, que vai te destravar, vai mudar a sua vida, a sua carreira. Você vai poder conseguir aquela vaga de emprego que precisa do inglês. Você vai conseguir fazer aquela viagem dos sonhos. Com o inglês você vai mais confiante para a viagem. Então, vai nessa dica. Quer dar de presente para alguém, de amigo secreto, agora do fim do ano? Olha que presentaço. Menos de R$ 24 por mês. Não paga o lanche do fast food. E você aprende inglês, muda de vida e vai gostar dessa dica com certeza. Link na descrição e no comentário fixado. Finalmente de volta a São Paulo. Ontem, a gente fez o jogo ontem dos estúdios do Rio de Janeiro, da GETV, lá no Jardim Botânico. E aí a volta era ontem mesmo, depois do jogo. E com esse ciclone, rapaz, que atingiu São Paulo e outros estados também, vários voos cancelados, a gente estava lá já caminhando para encerrar a transmissão, o Formiga olhou o aplicativo da companhia aérea e falou: ih, mudou para amanhã o voo, que parada é essa? Aí fui ver o meu, mudou para amanhã. E realmente mudaram, a companhia aérea cancelou o voo, mudou para hoje de manhã, 7h50 da manhã, enfim, porque não tinha condição de pouso. Houve muitos problemas ontem para sair e chegar aqui em São Paulo, principalmente no aeroporto de Congonhas. Mas aqui estamos. Mais uma noitezinha no Rio, dormindo, hotelzinho, volta, tá tudo bem. E estamos aqui para fazer o vídeo para a galera de novo. Ontem, evidentemente, não teria como gravar o vídeo. Primeiro porque o vídeo subiria meio-dia, no horário que a gente já estaria praticamente começando o pré-jogo na GETV. Acho que não faria muito sentido até em termos de audiência. E segundo, porque eu não teria como gravar na parte da manhã, terminando a preparação para o jogo, chegando cedo lá na Globo. Então, hoje, retomamos. E aqui vamos com a análise desse Cruz Azul 1, Flamengo 2. Foi um jogo difícil, tá? Foi um jogo difícil. O Cruz Azul, ele é uma força do futebol mexicano. Isso é importante as pessoas terem em mente. Ele é o terceiro maior clube, o terceiro clube mais popular do futebol do México. Ele fica atrás em popularidade do América e do Chivas. O Cruz Azul é um time multicampeão, já ganhou 7 vezes. Eu estava até com esse dado aqui aberto, tá aqui, ó. Já ganhou 7 vezes a Copa dos Campeões da CONCACAF. Já ganhou 9 campeonatos mexicanos. Então é um clube grande. Cruz Azul é um clube grande, já foi finalista de Libertadores em 2001, quando perdeu para o Boca nos pênaltis. Sim, os mexicanos jogaram a Libertadores até anos atrás aí, agora não mais. Agora ele só joga a Liga dos Campeões da CONCACAF. Então é um clube que já tinha jogado o Mundial de Clubes, é o segundo Mundial da história, jogou o Mundial em 2014, caindo para o Real Madrid na semifinal. E depois perdendo o terceiro lugar para o Auckland City, da Nova Zelândia. Então, é um adversário chato de enfrentar. Futebol mexicano tem bastante dinheiro. É uma liga que movimenta muito dinheiro. Os clubes lá, é um país de uma população enorme, apaixonada por futebol. Vai ser muito legal ver a abertura da Copa do Mundo no Estádio Azteca, México e África do Sul, ano que vem. Porque vai estar um climaço, assim. O mexicano é louco por futebol. E é um povo muito simpático, muito festeiro. E então, é uma liga que tem muita grana. É um clube que tem uma certa tradição, que jogou praticamente 20 jogos a menos do que o Flamengo no ano. E óbvio que você chega no dia 11 de dezembro, isso pesa. Eles estão em meio de temporada, porque a temporada deles começa no meio do ano. O Flamengo está em fim de temporada. Então, todos esses fatores entram aí. Mas prevaleceu a qualidade do Flamengo, prevaleceu o poder de decisão do Arrascaeta. E aí nós vamos começar a falar do que foi o jogo. Primeiro, olhando para a escalação, o mesmo time da final da Libertadores com a troca Danilo-Léo Ortiz. O Léo Ortiz retornando e fez uma boa partida. No mais, um Flamengo que não conseguiu, apesar de receber o presente com 15 minutos do Piovi,
que foi atravessar a bola dentro da área e deu no pé do Arrascaeta, 1-0, um gol que caiu do céu, foi um respiro, uma falha da defesa do Cruz Azul e muito mérito do Arrascaeta de estar ali acreditando. E o Flamengo já estava tentando fazer essa pressão mais avançada desde o início do jogo. E aí o Arrasca estava lá, acreditou na falha, a falha veio, limpou o goleiro e fez. Mas a partir daí, principalmente da segunda metade do primeiro tempo até o intervalo, o Flamengo teve maus momentos no jogo. O Flamengo passou perrengues no jogo. A marcação do Flamengo desencaixou. O time não conseguia trocar passes, não conseguia prender a bola. O Bruno Henrique com dificuldade para fazer esse trabalho de costas para o gol. Não é muito a dele, é uma característica totalmente diferente do Pedro, mas você não tem outro Pedro no elenco, não tem muito o que fazer. O Carrascal não foi bem. Carrascal e Lino, tanto que o Lino sai até no intervalo. Carrascal não conseguiu nessas últimas 2 semanas, ser aquele Carrascal que foi de um mês atrás. Teve uma queda aí de desempenho, ontem errando passes, tentando umas escoradas sem sucesso, sem muito sentido. Não foi bem. E aí o Cruz Azul teve posse, teve atitude, teve gol anulado, foi pra cima, fez pressão. Antes até, vale lembrar que a primeira chance do jogo foi dos caras. O jogo ainda estava 0-0. E mais chances surgiram depois do Flamengo abrir o placar. Eles foram para frente. Gabriel Fernandes teve um gol impedido por um cruzamento e o jogador estava impedido que cruzou para ele. E aí depois uma bola confusa na linha de fundo que o Varela não consegue ganhar o duelo físico com o adversário. O jogador vai conduzindo para dentro da área, o Carrascal tenta dividir, a bola ganha altura. Quando ela vem na meia-lua, amigo, o Sanches, o lateral direito, dá na cara dela. Dá uma porrada na veia, golaço. A câmera que mostra por trás, a bola fazendo o efeito assim, saindo do Léo Pereira e o Rossi tentando chegar. É uma imagem lindíssima, um belíssimo gol do lateral direito do Cruz Azul, que fazia justiça, vocês sabem que eu não gosto do termo, mas que traduzia, né? Lia o que era o jogo, fazia a leitura do jogo. O Cruz Azul, pelo menos um empate, ele jogou para conseguir no primeiro tempo. E aí no segundo tempo o Flamengo melhora. O Flamengo volta bem pro segundo tempo. O Plata entra muito bem. A Plata, o que é de Plata? Quanto tempo a gente não usa essa aqui no canal, né? Bingo do canal. Porra, o Plata foi muito criticado pela expulsão contra o Racing, né? Por outros momentos ruins aí na temporada, de dar uma desligada, mas entrou muito bem, ajudou muito o Flamengo pelo lado direito. Taticamente o time cresceu, entrou muito bem e acho que assim, o Lino, ele ganhou a confiança do Felipe Luiz, ele foi o titular na final da Libertadores, ele foi o titular no jogo do título brasileiro e fez o gol que confirmou o título brasileiro contra o Ceará. Mas a atuação do Lino ontem não foi boa, né? Então, para sábado, o que vai fazer o Felipe Luiz? Mantém a confiança no Lino? Busca uma outra opção, né? O Flamengo começou a crescer no jogo a partir da entrada do Plata no intervalo. E aí, sai o segundo gol, o Rotondi... O Rotondi foi o cara que participou do lance do primeiro gol. O Plata entra muito bem, o ataque do Flamengo muda, né? Porque rola uma troca de lado, né? Dele com o Carrascal. E aí o Flamengo tem mais volume, o Flamengo cresce no jogo, o Flamengo vai conseguindo ficar mais presente no campo de ataque. Aí vem o Cebolinha pro jogo, outro que entrou muito bem. O banco do Flamengo ontem fez diferença. Tem vezes que você vai olhar pro banco, chamar os caras, nada vai mudar. Tem vezes que o impacto é positivo e até imediato. O impacto da entrada do Plata no intervalo foi grande, foi positivo para o Flamengo. Da entrada do Cebolinha também. Cebolinha que, lembrem-se, rubro-negros vão lembrar, na semana da final da Libertadores tinha gente cogitando o Cebolinha titular em Lima. Pô, vai jogar o Cebolinha, hein? Ó, Cebolinha tá dando seta para passar. Saúde, Paola, espirrando. Saúde. Cebolinha dando seta para passar, né? Pô, é agora, vai jogar a final. Acabou que veio o Lino, aí muita gente, puta, Lino. E o Lino foi bem na final, sendo muito justo, o Lino fez uma boa final, foi bem no jogo. Mas ontem o Carrascal sai, o Cebolinha entra e o Flamengo melhora ainda mais, continua tendo mais oportunidades. E aí, a jogada do gol, ela tem a participação do gol da vitória do Cebolinha, porque é ele que acha esse passe pro Arrascaeta. E aí o Arrascaeta vê o Bruno Henrique fechando por dentro. Aí pensou, pô, vou rolar, é agora. Marcação corta. No que ela volta pro Arrasca, ele olha pro gol e fala, não dá, hein? Tum!
deu uma acabadinha, se jogou lá o jogador do Cruz Azul para tentar tirar em cima da linha, deu até a impressão que tinha conseguido, mas graças a Deus temos a tecnologia disponível nas competições FIFA, a tecnologia da linha do gol, vibra na hora no relógio do árbitro, no pulso do árbitro, e aí não tem o que reclamar, não tem o que dizer, não entrou, não tem jogador fazendo bolinho, sabe? Não tem pressão, não tem discussão, não tem nada. Pum, tá aqui, ó, vibrou no pulso do árbitro, é gol e acabou, ninguém vai contestar, vamos jogar. Chora na cama que é lugar quente. Como seria bom se a gente tivesse todo esse tipo de tecnologia disponível aqui no futebol brasileiro, hein? Pelo menos o impedimento semiautomático teremos. Que ontem funcionou para anular um gol do Cruz Azul no primeiro tempo, quando estava 1-0 ainda pro Flamengo. Depois teve um lance com o Léo Ortiz, uma cabeçada, o zagueiro tira em cima da linha, o Pulgar depois não consegue completar. E aí o Cruz Azul foi tentando no abafa e o Flamengo foi picotando o jogo. Aí o Alexandre fazendo falta, tomando amarelo para picotar o jogo. O Jorginho parando o contra-ataque, tomando amarelo para picotar o jogo. Aí faz parte. Faz parte. Se precisar, faltinha tática. O Flamengo fez algumas na reta final. Tá tudo certo, faz parte do jogo. Faz parte do jogo. Luiz Araújo também entrou bem, tá? Para registrar. Acho que Cebolinha e Plata entraram ainda melhores, mas o Luiz Araújo também entra bem no jogo. E o Flamengo vai se defendendo até o final, garante o resultado, picota o jogo quando tem que precisar, dá uma catimbadinha ali no final, faz umas faltinhas táticas, como a gente disse, faz parte de um jogo eliminatório e garante a classificação. Um Flamengo claramente sem a mesma intensidade, né? Aí a gente tem que olhar o mérito do Cruz Azul, que dificultou muito o jogo para o Flamengo, sem dúvida. É um bom time, nada maravilhoso, mas um bom time, dentro da realidade aqui das Américas. Mas a gente também tem que levar em consideração o fato desse time principal do Flamengo ter feito ontem a sua partida de número 72. O time principal, tá? Comandado pelo Felipe Luiz, tirando aqueles jogos de Carioca que não jogou com a galera, com a cavalaria. São 72 jogos. Se chegar até a final do Mundial, esse time principal vai terminar o ano com 74 jogos. É muito jogo, é bastante jogo. Então isso cobra um preço. E aí fica a minha dúvida, a gente até ontem no pós-jogo da GETV estava levantando essa possibilidade. Será que o Felipe Luiz vai poupar uns caras aí para sábado? Vai fazer algumas trocas? Porque ontem a gente viu o Pulgar muito desgastado e saiu ali sentindo, né? Teve um lance físico ali com ele no segundo tempo. O Arrascaeta, assim que o jogo fica com o placar na mão, o Arrascaeta vai descansar, o Arrascaeta precisa descansar, porque tudo passa pelo pé do Arrascaeta. É um ano mágico que o Arrascaeta vive, ano de ídolo, ano histórico, maior ano goleador com a camisa do Flamengo. Então, Arrascaeta, será que não precisa de um descanso para sábado? Pulgar, que a gente citou, será que não precisa de um descanso? Jorginho, pela dinâmica de meio campo, é muito exigido nos jogos. Será que não vai precisar de um descanso no sábado? O adversário de sábado, ele em tese, ele no papel, ele é mais frágil do que o Cruz Azul. O Pirâmides do Egito, em tese, é um jogo mais fácil para o Flamengo, mas é Mundial de Clubes. O Flamengo já está calejado, né? Já aprendeu com a história do Al Hilal, todo mundo, vários brasileiros já aprenderam que semifinal de Mundial, com semifinal de Mundial de Clubes, não se brinca, não se pode brincar. O PSG, esquece o PSG. Primeiro tem que ganhar dos caras do Egito. Depois vai pensar, depois deixa o Luiz Henrique pra lá. Até sábado, 16 horas, horário de Brasília, não se fala disso. Não tem que se falar. Então, óbvio que você tem que... Mas eu acho que não é nem só uma preocupação pro jogo do PSG. É uma preocupação pro próprio jogo de sábado. Se esses caras vão ter condição. Aí é fisiologia, preparação física. Acredito... Não em muitas mudanças, porque também tem um outro lado, né? Eu até trouxe esse outro lado da discussão ontem lá na GTV. Falei, gente, tudo bem, tô entendendo, o Dedé levantou a possibilidade lá de, descansar uns caras, tem uns caras aí que saíram meio quebrado, meio cansado hoje, verdade. 72 jogos no ano do time principal, jogo pra caramba. Mas aí eu fiz um contraponto, só que tem o seguinte, tá valendo o topo do mundo, um título mundial, não tem nada mais importante do que isso, ganhar o mundo. E você já jogou 72 jogos na temporada, meu filho? Que é uma mancha a mais para um tigre, né? Quem jogou 72 joga 73, 74, né? Então, é o gásinho final. É a última semana do ano. Então, é aquela semana de superação. O Flamengo chegou até aqui com os seus méritos. O Flamengo está no Mundial de Clubes pelo seu sucesso. Então, que ele desfrute disso, né? E acho que a escalação de sábado, ela tem que pensar no lado físico,
Tô fechado, compro, mas ela também não pode descaracterizar tanto o time a ponto de colocar em risco uma vaga na final do Mundial. Então isso tem que ser muito bem calculado, mas eu acho o Felipe Luiz um profissional extremamente competente, acima da média, e acho que vai tomar a melhor decisão para sábado. O Flamengo deve passar sábado pelo Pirâmides, mas não dá para brincar com o Mundial de Clube, gente. Não dá mesmo. Deixa eu falar sobre público do Mundial. Quase que eu perco esse fio. Mas vamos lá, quase que eu encerro o vídeo sem falar. 7 mil pessoas ontem. Amigo, é muito caro ir pro Catar. Muito, muito caro. Tem uma galera que gastou uma grana para ir para Lima, para a final da Libertadores. Não tem essa grana para ir lá pro Catar logo na sequência, né? Muita gente vai chegar só pro jogo do PSG na quarta-feira que vem. E aí é um outro problema desse regulamento. Porque agora você colocou o time da América do Sul para jogar 2 partidas antes do jogo com o europeu. Começou ano passado, né? Com Pachuca e Botafogo. E esse ano, de novo, tal do Derby das Américas, com Cruz Azul e Flamengo. Aí você tem que jogar essa, você tem que jogar mais uma, para depois ninguém vai... Pouquíssimos vão sair do Brasil e vão pro Catar para ficar 7 dias, 8 dias hospedado, porque aí você tem a passagem que é cara, tem a hospedagem que é cara, você vai ter que ficar 8 dias no Catar, pagando alimentação também, comendo, né? Bebendo, se deslocando. Pô, inviável. É um modelo que não rola, sabe? Talvez um outro centro, um outro local, onde você tenha mais facilidade. Porque assim, a FIFA sabe que, pô, é legal ter o europeu lá, o PSG, o City, o Real Madrid, o Barcelona, pô, maravilhoso, são torcidas globais. Mas a FIFA sabe mesmo que quem carrega o piano do Mundial de Clubes, quem tem tesão por esse negócio, quem é obcecado por esse negócio é a gente. Nós aqui da América do Sul, os mexicanos também, galera da América do Norte, América Central, eles também. Nós somos os africanos, nós. Então, talvez você precise pensar em termos logísticos, realizar esse tipo de competição no local mais fácil. Pô, onde é que está a maior demanda? Onde é que está a galera que quer chegar em maior número? Vamos colocar perto dessa galera, pô. Não é isso? Eu acho que a FIFA deveria pensar nisso. Acho que o Catar fica proibitivo para muita gente, pelo custo, pelo fato de você jogar o Mundial uma semana depois de jogar, 2 semanas depois de jogar Libertadores e que já é disputada fora do país e muita gente se desloca também. É preciso entender essa realidade, porque não dá para a FIFA se conformar com um jogo de Mundial de Clubes com 7 mil pessoas no estádio. É muito ruim pro produto, é péssimo pro produto. E ninguém tem dúvida que o Flamengo tem torcida para lotar e botar muito mais do que 7 mil, né? Óbvio. Mas no Catar, irmão, aí, o primeiro de 3 jogos, muita gente não vai ter como. E os que tiverem, os pouquíssimos privilegiados que tiverem, vamos deixar para quarta-feira que vem, pro PSG, se rolar. Né? Pega aquela passagem 100% reembolsável, se for eliminado sábado, cancela, se não for, embarca domingo. É isso aí. O que você pensa? Deixa a sua opinião nos comentários. Boa quinta-feira para todo mundo. Like no vídeo se você ficou até o final. Juízo e tchau!